O milagre que mudou a vida de Carla, quando a fé venceu a intolerância que a impedia de viver. Carla sempre foi uma mulher forte, mas nos últimos 2 anos, seu corpo parecia estar se voltando contra ela. Tudo começou com uma coceira insistente depois das refeições, que evoluiu para dores abdominais tão intensas que a deixavam curvada no chão. Os médicos diagnosticaram intolerância severa a glúten, lactose, soja e até alguns tipos de carne. Sua vida virou um pesadelo, cada garfada era uma roleta russa, e as crises a deixavam exausta, depressiva e com medo de comer. Era como se meu corpo estivesse me traindo, ela confessava entre lágrimas ao marido, Rodrigo. Os remédios aliviavam um pouco, mas nada resolvia. As contas médicas consumiam o salário deles, e a esperança de uma vida normal parecia cada vez mais distante. Até que, em um domingo de manhã, enquanto folheava um jornal velho na sala de espera de mais um especialista, Carla viu um anúncio: Igreja Universal do Reino de Deus, que aqui, Deus operar milagres. Ao lado, o testemunho de uma mulher curada de uma doença autoimune. Algo dentro dela pulsou. Rodrigo, e se a gente tentasse? Perguntou, mostrando o papel. Ele, cético mas desesperado por ver a esposa sofrendo, apenas assentiu: se tem uma chance, vamos. No primeiro culto que frequentaram, Carla sentiu algo diferente. Não era só o calor humano dos irmãos que a cumprimentavam com sorrisos sinceros, nem o coro vibrante cantando tudo posso naquele que me fortalece. Era a autoridade com que o pastor falava sobre fé. Deus não é Deus de meia cura. Ele restaura por completo, declarou o pastor Marcos, um homem de voz firme e olhos brilhantes, enquanto caminhava pelo altar com a Bíblia na mão. Quando ele pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, Carla hesitou, mas Rodrigo segurou sua mão e a ergueu junto com a dele. Deus vê você, minha filha, disse o pastor, apontando diretamente para ela. Carla sentiu um arrepio. Naquela noite, ela não dormiu. Lembrou-se das palavras do pastor: a fé não é passarinho que pousa na gente, é decisão. Pela primeira vez em meses, ela orou. Não com as palavras decoradas de infância, mas com dor: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me cura. Não aguento mais viver assim. E chorou até adormecer. Na semana seguinte, Carla voltou sozinha. Desta vez, era uma corrente de oração, com um momento de intercessão intensa onde os obreiros oravam individualmente pelos presentes. Uma irmã de véu branco a abordou: filha, o que você precisa? Carla, envergonhada, gaguejou: eu não consigo comer nada, irmã. Meu corpo rejeita tudo. A obreira segurou suas mãos, fechou os olhos e começou a orar em voz alta, com uma unção que fez Carla tremer: espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Todo laço de enfermidade, quebre-se. Depois, ungiu sua testa com óleo e disse: você vai sair daqui diferente. Mas o momento que marcou Carla foi a fogueira santa. Em uma noite de vigília, enquanto o pastor clamava contra as zancadeias do inimigo, ela sentiu algo físico, como se uma mão invisível a empurrasse para frente. Sem pensar, foi ao altar. Lá, entre lágrimas e gritos de glória a Deus, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, eu determino, seu corpo é templo do Espírito Santo. Toda intolerância, toda rejeição, acaba agora. Carla caiu de joelhos, sentindo um calor estranho percorrer seu estômago. É o Espírito Santo, gritou uma irmã ao lado. No domingo seguinte, o pastor anunciou uma campanha da fé: quem crer e der um passo de fé, verá o milagre. Carla, com as últimas economias, decidiu participar. Entregou uma oferta além do dízimo, simbolizando sua confiança em Deus. Se o Senhor curou o cego, o coxo, por que não eu? Pensou. Naquela noite, em casa, ela fez algo que não ousava há anos: comeu um pedaço de pão integral com manteiga. Rodrigo, assustado, quis impedir, mas ela sorriu: Deus já me curou. E nada aconteceu. Nenhuma dor, nenhuma coceira. Só paz. Nos dias seguintes, Carla foi reintroduzindo os alimentos proibidos, sempre orando antes. Cada refeição era um ato de fé. Em uma semana, estava comendo de tudo. Os exames, que antes mostravam inflamação crônica, voltaram normais. O médico, atônito, perguntou: o que você fez? Ela apenas respondeu: Deus me curou. No altar dos testemunhos, Carla seguiu o conselho do pastor:
quem recebe o milagre, tem que dar glória a Deus. Com a voz embargada, ela contou sua história. Eu vim aqui com medo, achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, até o último real, até a última esperança, Ele faz o impossível. A igreja explodiu em aplausos e aleluia. Hoje, Carla é uma obreira na Universal. Ajuda na corrente da prosperidade e nas vigílias, sempre compartilhando. Minha cura não foi só física. Foi espiritual. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. Seu conselho para quem passa por provações? Não desista no meio do caminho. Às vezes, o milagre está do outro lado da sua oferta, da sua oração de madrugada, do seu sim a Deus mesmo quando tudo diz o não. Porque na Igreja Universal, como Carla diz, milagre não é sorte. É Deus honrando a fé de quem não desiste. No mesmo culto onde Carla dava seu testemunho, no fundo da igreja, uma mulher chamada Marisa apertava um lenço entre os dedos trêmulos. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de 2 anos sem sair de casa. A depressão a havia engolido depois que o marido a deixou, levando consigo as economias da família e deixando apenas dívidas. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos falavam em internação. Não tenho mais forças nem para chorar, ela confessara à irmã na véspera, olhando pela janela como se o mundo lá fora não fosse mais para ela. Mas naquele dia, algo mudou. Enquanto Carla falava sobre entregar tudo a Deus, Marisa sentiu uma pontada no peito, como se uma voz sussurrasse: e se fosse verdade? Ela não tinha dinheiro para oferta, as contas do mês tinham engolido até o último centavo, mas no bolso da calça, encontrou um anel de prata, herança da avó, que guardava como última lembrança de dias melhores. Com as mãos tremendo, ela o colocou no envelope de ofertas quando passou a cesta, murmurando: Senhor, é tudo que tenho. Mas se o Senhor quiser, pode ficar com isso também. Na semana seguinte, Marisa voltou à igreja, dessa vez sozinha. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia despertado. Na corrente da libertação, enquanto o pastor orava contra as amarras da depressão, ela sentiu uma onda de calor percorrer o corpo, como se correntes elétricas quebrassem grilhões invisíveis. Quando abriu os olhos, as lágrimas caíam sem dor, eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em anos, enxergou uma luz no fim do túnel. Mas o milagre não parou aí. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o banco ligando para confirmar um depósito, uma indenização de um seguro que ela nem lembrava que tinha, feito anos atrás pelo marido, havia sido liberada. O valor era suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para um curso de confeitaria, sonho antigo que ela havia enterrado. Deus não só me tirou do buraco, Ele me deu um futuro, ela contava depois, emocionada, segurando o diploma do curso nas mãos. Hoje, Marisa é dona de uma pequena doceria que sustenta ela e os 2 filhos. Toda sexta-feira, ela leva bolos para a igreja, não como pagamento, mas como gratidão. Cada receita que faço é um obrigado a Deus, diz ela, sorrindo. E quando alguém pergunta como conseguiu superar tudo, sua resposta é sempre a mesma: fui até o fim. Quando a gente entrega mesmo tudo, até o que dói entregar, Deus devolve multiplicado. Não é mágica, é milagre. E milagre, na Universal, é rotina para quem crê. Porque ali, entre as paredes daquele templo, não há casos perdidos. Há apenas histórias esperando para serem reescritas pela mão de Deus. No mesmo bairro onde Marisa reconstruía sua vida, morava o seu João, um homem de 62 anos que há mais de uma década arrastava uma dor que nem os médicos conseguiam explicar. As pernas inchavam tanto que ele mal conseguia calçar os sapatos, e a cada passo, uma pontada aguda subia pelas costas como se facas o estivessem cortando por dentro. Os exames não mostravam nada, os remédios não faziam efeito, e os vizinhos já cochichavam que eram coisa do além. Ele mesmo começou a acreditar nisso. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta no hospital público, viu um cartaz colado no poste: Deus ainda faz milagres. Venha à Universal, rua tal, número tal. Seu João riu amargo. Milagre para quem tem fé, e eu já não tenho mais, murmurou. Mas algo dentro dele, talvez o cansaço de tanto sofrer, fez com que, naquela noite, ele entrasse no templo pela primeira vez. Não foi fácil. Os primeiros cultos, ele ficava no fundo, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder de Deus.
Até que uma irmã de fé, a Dona Maria, aquela que sempre sentava na terceira fileira e orava em voz alta como se estivesse conversando com um amigo, se aproximou. O senhor tá com a cara de quem tá carregando o mundo nas costas. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus não veio pra gente ficar assim não, disse ela, colocando a mão no ombro dele. Seu João não acreditou de imediato, mas começou a frequentar as reuniões de terça-feira, as de libertação. E foi numa dessas noites que tudo mudou. Enquanto o pastor orava, ele sentiu algo estranho. Primeiro, um calor nas pernas, como se alguém estivesse passando as mãos sobre elas. Depois, uma dor aguda, mas diferente, como se algo estivesse saindo de dentro dele. Quando abriu os olhos, estava suando, tremendo, e as lágrimas caíam sem controle. Saia, em nome de Jesus, gritou o pastor, e seu João sentiu, pela primeira vez em anos, as pernas leves. Leves. No dia seguinte, ele acordou e pisou no chão sem gemer. Correu. Até o espelho e se olhou, os inchaços tinham sumido. As dores, também. Os vizinhos que antes o evitavam, agora o paravam na rua. João, o que foi que você fez? Perguntavam. E ele, com o mesmo diploma de fé que Marisa exibia, respondia, não fui eu. Foi Deus. E ele tá lá na Universal esperando por vocês também. Hoje, seu João é um dos primeiros a chegar nos cultos. Ele ajuda a arrumar as cadeiras, dá testemunho para quem chega desanimado e, toda semana, leva um saco de pães caseiros para o café da igreja. Antes, eu vivia pedindo esmola de saúde. Agora, eu dou o que tenho, porque entendi que o milagre não é só pra gente guardar, é pra gente repartir, diz ele, com os olhos brilhando. E assim, como Marisa, ele se tornou mais uma prova de que, na Universal, não existe a já tentei tudo. Existe apenas a ainda não entreguei nas mãos certas. Porque ali, entre os cânticos, as orações e as mãos estendidas, Deus não só ouve e ele age. E cada história que nasce naquele lugar é um grito contra o impossível, um recado para quem ainda duvida: se Deus fez por eles, Ele faz por você também. Basta crer. E ficar até o fim. Naquele mesmo domingo, enquanto João repartia seus pães com um sorriso no rosto, uma mulher chamada Ana entrou na igreja com passos lentos, como se cada movimento doesse. Ela carregava uma bolsa pesada não pelos objetos dentro, mas pelo peso da sua própria história. Há 3 anos, depois de um acidente de carro, Ana havia perdido a capacidade de andar sem muletas. Os médicos disseram que a lesão na coluna era irreversível. Você vai ter que aprender a conviver com isso, foi a frase que ouviu no último consultório. Mas naquela manhã, algo dentro dela gritou mais alto que a dor: vou tentar uma última vez. Ela não conhecia ninguém ali, mas assim que sentou numa das cadeiras que João tinha arrumado minutos antes, uma obreira se aproximou com um sorriso tão sincero que Ana sentiu o coração apertar. Irmã, tudo vai mudar hoje. Você veio no dia certo, disse a mulher, colocando a mão em seu ombro. Ana quis acreditar, mas as lágrimas vieram antes da fé. Ela só conseguia pensar nas muletas encostadas na parede, como se fossem uma parte dela que nunca mais sairia. O culto começou, e o pastor falou justo sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar na orla das vestes de Jesus. Ela não desistiu no meio do caminho. Ela foi até o fim, disse o pastor, apontando para o altar. Ana sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o apelo foi feito, ela não pensou 2 vezes. Com as muletas, se arrastou até a frente, onde dezenas de mãos se ergueram em oração. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor orava, Ana sentiu um calor intenso nas costas, como se alguém tivesse colocado as mãos bem onde a dor era mais forte. Ela tentou se mover, mas o medo a paralisou. E se eu cair? E se nada acontecer? Mas uma voz dentro dela, mais forte que a dúvida, sussurrou: levanta. Com lágrimas escorrendo, ela soltou as muletas. Primeiro, um pé tocou o chão. Depois, o outro. E então, como se estivesse aprendendo a andar de novo, Ana deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em gritos de alegria. Algumas mulheres choravam, homens batiam palmas, e João, lá atrás, largou o saco de pães no chão e correu para abraçá-la. Eu sabia.
Eu sabia que hoje seria seu dia, ele gritava, enquanto Ana, trêmula, mas firme, andava sozinha pela primeira vez em anos. Glória a Deus, o pastor exclamou, e o coro repetiu como um eco que abalava até as paredes. No final do culto, Ana não queria ir embora. Ficou ali, no altar, agradecendo, tocando no chão com as mãos, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real. Uma senhora que ela nunca tinha visto se aproximou e colocou um envelope em suas mãos. Isso é para você começar de novo, disse, e desapareceu na multidão antes que Ana pudesse agradecer. Dentro, havia dinheiro suficiente para as primeiras mensalidades de um curso que ela sonhava fazer. Na semana seguinte, Ana voltou à igreja. Dessa vez, sem muletas. Ela subiu no palco e deu seu testemunho com a voz embargada, mas cheia de uma força que não vinha dela. Eu vim aqui achando que era tarde demais. Mas Deus mostrou que, para Ele, não existe o tarde. Não existe o impossível. Só existe o confie em mim. E enquanto ela falava, lá no fundo, uma moça com os olhos cheios de lágrimas apertava um papel com o endereço da Universal. Ela também tinha ouvido falar que ali as coisas mudavam. E agora, depois de ver Ana andar, ela sabia, era verdade. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São pessoas. São histórias que começam com dor e terminam com dança. São vidas que, como a de Ana, provam que quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve na forma de testemunho, para que outros saibam que, não importa o quanto a vida tenha machucado, a última palavra sempre será dele. E essa palavra é, curado. A moça que seguiu Ana com os olhos cheios de lágrimas se chamava Marisa. Ela tinha 28 anos e há 3 carregava um diagnóstico que os médicos chamavam de sem volta em esclerose múltipla. A doença tinha roubado seus movimentos pouco a pouco, como um ladrão silencioso que leva o que há de mais precioso sem fazer barulho. Primeiro foram as pernas, depois os braços, e agora até segurar um copo era uma batalha. Os remédios só adiaram o pior, e os médicos, com olhares piedosos, falavam em qualidade de vida, um jeito bonito de dizer que ela deveria se preparar para uma cadeira de rodas permanente. Mas naquela noite, ao ver Ana se levantar e andar, algo dentro de Marisa se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era uma faísca, pequena como a chama de uma vela no vento, mas suficiente para fazê-la apertar aquele papel com o endereço da Universal contra o peito. Se Deus fez por ela, pensou, mas não terminou a frase. O medo era grande demais. E se fosse só sorte? E se ela fosse diferente? No domingo seguinte, Marisa chegou à igreja empurrada pela irmã, que já não acreditava muito, mas não teve coragem de dizer não. O lugar estava cheio, o coro cantava com uma força que parecia sacudir até as paredes, e quando o pastor começou a falar sobre fé que move montanhas, Marisa sentiu as lágrimas escorrerem. Não por tristeza, mas porque aquela era a primeira vez em anos que alguém falava para ela como se a cura fosse possível. Como se ela não fosse um caso perdido. Quando o pastor fez o chamado para os que precisavam de um milagre, a irmã de Marisa hesitou. Você quer ir? Perguntou, e Marisa, com voz trêmula, respondeu, eu preciso. Não foi fácil. Cada passo até o altar doía, cada olhada dos outros parecia um peso. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, Marisa sentiu algo que não sentia há anos, calor nas pernas. Não era formigamento, não era dor. Era como se sangue quente corresse de novo por veias que ela achava mortas. Levante-se, em nome de Jesus, o pastor ordenou, e Marisa, sem pensar, tentou. Primeiro foi um tremor nos dedos dos pés. Depois, um movimento quase imperceptível no tornozelo. E então, ela sentiu os músculos responderem. Devagar, como quem acorda de um sono profundo, ela se apoiou nos braços da cadeira e se levantou. O grito que saiu dela não foi de dor, mas de espanto. De alegria pura. As pernas tremiam, mas aguentavam. Os braços, antes fracos, agora se erguiam para o céu. E quando ela deu o primeiro passo, sozinha, sem muletas, sem ajuda, a igreja explodiu em louvor. Sua irmã chorava, o pastor sorria, e Marisa, com lágrimas escorrendo, repetia sem parar, é verdade. É tudo verdade. Na semana seguinte, ela voltou. Não mais na cadeira de rodas, mas caminhando, devagar ainda, mas caminhando.
e trazendo consigo uma lista de nomes, pessoas que os médicos tinham desistido, que a ciência não tinha resposta, que a vida tinha jogado no canto como lixo. Se Deus fez por mim, ela dizia, Ele faz por qualquer um. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São respostas. São Deus estendendo a mão quando o mundo já virou as costas. São histórias como a de Ana e Marisa, que começam com um diagnóstico e terminam com um testemunho, para que ninguém duvide, onde o homem diz não tem jeito, Deus diz eu tenho jeito. E Ele está esperando, de braços abertos, para provar. O milagre que não terminou em Marisa. A lista de nomes que Marisa trouxe virou uma fila de esperança. Entre eles, estava Carlos, um homem que há 3 anos não falava nem se movia após um AVC devastador. Os médicos tinham dito, ele está lá, mas não volta mais. Sua esposa, Dona Lourdes, o trazia em uma maca, com os olhos fixos no teto da igreja, como se buscasse algo além das vigas de madeira. Naquele domingo, enquanto o pastor orava, Carlos mexeu os dedos. Primeiro um tremor quase imperceptível, depois um movimento firme. A congregação contraiu a respiração quando ele abriu os olhos de verdade, não aquele olhar vazio, mas um brilho de reconhecimento. E então, com voz rouca, mas clara, sussurrou, água. Dona Lourdes desabou chorando, enquanto o auditório explodia em glórias. Não foi um milagre silencioso, foi um grito de Deus contra a desistência. Anos depois, a Universal daquela cidade tinha um coral especial, Marisa no piano, Ana cantando, Carlos no violão, todos eles, outrora sentenciados à derrota. E a cada testemunho, uma pergunta ecoava nos corações: quantos impossíveis nós enterramos vivos por medo de acreditar? A lição não era sobre cura. Era sobre ousar pedir quando o mundo já decretou o fim. Porque Deus não divide os milagres entre merecidos e imerecidos, Ele os derrama onde encontra uma fé que não se curva ao não. Marisa aprendeu que a cadeira de rodas não era sua prisão, mas o palco do seu milagre. Ana descobriu que o diagnóstico não era uma sentença, mas um convite para ver Deus agir. E Carlos provou que, mesmo quando a ciência cala, a esperança fala. No final, a história deles não era sobre milhares de curas, mas sobre uma verdade simples: Deus não precisa de condições perfeitas para operar. Ele precisa de um coração que diga eu creio quando tudo grita desista. E assim, onde o mundo vê fim, ele escreve recomeços. Porque milagre não é o que Deus faz por nós. É o que Ele revela em nós quando escolhemos confiar.